Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar sobre essa polêmica toda que deu com o Abel Ferreira depois da Supercopa e, é claro, a gente vai fazer os pontos de crítica, reflexão a tudo o que aconteceu, combinado? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta mais Abel Ferreira aqui no NS Soccer. De volta já com Abel Ferreira na tela para vocês. E a gente vai começar com uma entrevista que saiu algumas semanas atrás, onde ele vai contar um pouco sobre a vida e a trajetória dele como treinador. E eu acho importante a gente começar dessa trajetória para depois a gente chegar nas críticas que foram feitas e nos pontos de vista que cada um vai ter ao longo do processo, beleza? Então vamos começar ouvindo o Abel Ferreira aqui no NS Soccer. Eu fui contra tudo e contra todos da minha família. Meus pais disseram não vás, não vás, não vás. A minha mulher disse não vás, não vás, não vás. Eu disse-lhe, se tu gostas de mim, tu vais continuar a gostar, mas eu vou. E eu fui contra toda a minha família. Ninguém queria que eu viesse, ninguém. E eu vim única e exclusivamente por convicção própria. Já grandes treinadores aqui tiveram e não duraram mais do que 3 meses. Isso é verdade que o Palmeiras fez 3 entrevistas comigo, tive que falar 3 vezes com as pessoas do Palmeiras. Também é verdade que eles fizeram perguntas, eu interroguei também o Palmeiras, não é? O que é que queriam, como é que condições tínhamos para os objetivos que o clube queria, se perdêssemos 2, 3 jogos, se era para ir embora, se sabia muito bem quem era o treinador que estava a contratar, se sabia como é que eu jogava, porque às vezes os presidentes contratam por interferência ou influência de empresários e não conhecem profundamente os treinadores. E eu posso dizer que eu conhecia o Palmeiras fora, eu não conhecia era a grandeza do Palmeiras, da sua estrutura dentro. E eu, quando cheguei, fui-me reunir pessoalmente com a direção. Aqueles relatórios que nós tomamos a fazer das características dos jogadores, que sabemos como é que eles jogam, como é que eles atacam, como é que eles defendem, técnica, tática, física e mental. Quando um treinador pede um relatório de um jogador e vem tudo, a direção entregou-me o meu relatório. Olha, este é o teu relatório como treinador. E eu nunca tinha visto às vezes, disse, eu sou assim, jogo assim, né? Foi curioso ver, foi por isto que nós te contratamos. E logicamente que nessas reuniões eu fiz também a minha pesquisa, eu fiz também as minhas perguntas, eu liguei também para as pessoas que eu conheço. Não imaginava que num ano ia estar em 8 finais e ganhar 4, não, ou 1 ano e poucos meses, não imaginava. Eu vivo muito presente, o aqui e o agora de forma muito intensa. Agora tenho convicção naquilo que eu acredito, tenho convicção no meu trabalho, tenho convicção na minha equipe técnica, acredito nos meus jogadores e logicamente quando eu aceitei e vi treinar um clube desta dimensão que luta por títulos, eu sabia que era o que me estava a faltar a mim enquanto treinador, porque eu sei que sou novo, mas se as pessoas forem ver a quantidade de jogos que eu já tenho, eu tenho quase 500 jogos feitos, quase 500 jogos feitos. É muita coisa, é muita experiência acumulada, é muito erro feito, é muita asneira feita, é muita aprendizagem, é muita experiência. E eu cheguei a uma altura da minha vida que senti que para dar um passo, porque até os melhores o dizem, não é? O Guardiola diz que ganha porque tem os melhores jogadores, e nós sentimos que para lutar por títulos era preciso também dar um step nesse nível, poder treinar os melhores jogadores também. E o Palmeiras ia-te proporcionar isso, trabalhando também com jovens, que é algo que também me fascina. Eu vou começar fazendo alguns pontos acerca dessas falas dele e não vou entrar muito em detalhes sobre como ele faz, o período de sucesso dele ou qualquer coisa do tipo, porque eu acho que não é esse o ponto da discussão de hoje, tá? O primeiro ponto que fica é o seguinte, o Abel tem como característica, e não é uma característica ruim, muito pelo contrário, ter esse tipo de fala onde ele sabe se posicionar, tá? Então assim,
uma fala dele é muito próxima do que se tinha a fala do Mourinho à época. Que é quando você coloca uma situação tão claramente, assim, você fala, poxa, eu sou bom, sei o que eu estou fazendo, tive um conjunto de experiências, mereço ter isso, que a gente não está acostumado. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que gera esse tipo de atrito, né? Esse tipo de atrito que o Abel vai ter aqui é um atrito cultural. A gente está acostumado a ter, ao longo do nosso processo, ou treinadores que são humildes, num sentido deturpado da palavra, né? Então, esses treinadores, eles precisam sempre aprender, não que ninguém precise, todo mundo precisa, mas não é uma característica específica de treinadores jovens. Eles precisam sempre aprender, eles sempre estão abaixo, eles sempre estão em busca, eles sempre estão sempre um nível abaixo. A idade vai chegando, esses treinadores vão subindo. Então, a gente teve essa transição de geração no Brasil e a gente acha isso comum. E por vezes não é. Por vezes você vai ter gente com personalidade distinta, né? E aí é óbvio, quem for esse cara que se sinta confortável sendo, mas quem tiver esse perfil como o Abel tem, de ser um cara que se posiciona e que tem ali uma forma clara de lidar com as coisas, que possa parecer arrogante, que de fato por vezes o que o tenha também. Então, assim, a gente precisa deixar livre que as pessoas tomem os caminhos que elas queiram nesse processo. Mas eu achei importante começar com essa fala do Abel para a gente entender muito do que vai ser passado. Porque nesse cenário que a gente observou agora, o Abel, de fato, é um treinador que vai incomodar. Vai incomodar. E aí as referências que ele tem e que ele cita ao longo das últimas entrevistas, principalmente depois da Supercopa, né, quando ele teve aquele problema com a Arrascaeta e depois chutar o microfone, tem um detalhe que é muito importante. As pessoas que ele citou, de fato, têm uma personalidade parecida. Então, assim, a gente ainda não está acostumado a ter um estrangeiro vindo para cá tendo uma personalidade que a gente admiraria em um brasileiro indo para lá. Então, quando ele cita, por exemplo, o Senna, tem muito desse cenário, né, que ele está citando, que é justamente isso, de você conseguir se desenvolver, né, a partir do momento que você entende que você é o melhor possível ali, que você já errou muito, que você já chegou num alto nível e que isso tudo é normal. E nesse cenário onde isso tudo é normal, a gente está observando um treinador que tende a se desenvolver ainda, mas que tem, é claro, uma mentalidade voltada a esse desenvolvimento, mas sabendo a importância que ele já tem. Ele já é o maior treinador do Palmeiras, da história do Palmeiras, tranquilamente. Ele já é esse maior treinador. Ah, Iago, mas e o Felipão e o outro? Por título ele já é. Ponto. Já é o maior treinador, ele está na maior fase vitoriosa do Palmeiras de todos os tempos. Sem muita contestação. Nesse cenário, ele é cogitado por uma seleção brasileira, para outros cargos, e aí começa a complicar, porque você começa a impactar diretamente no sonho e na vez que as outras pessoas também querem ter. E esse talvez seja o grande ponto que o afete nesse momento, né? É como você entende o quanto esse cara traz de problema, digamos assim, para as pessoas e para os sonhos dessas pessoas em volta, que é ter o cargo que ele tem. Né? Não é necessariamente o perfil, a personalidade, mas é ter o cargo que ele tem. E aí, eu acho que vale a pena uma discussão. A federação dos jogadores pediu uma punição ao Abel. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2, ela pediu uma punição ao Abel junto ao Supremo Tribunal Desportivo. Né? E nesse cenário onde pediu a punição, era por questões antidesportivas, o comportamento seria antidesportivo, ao evitar a reposição da bola, alguma coisa do tipo, no caso da Arrascaeta. E aí eu acho importante a gente ouvir um pouco a opinião de alguns jornalistas e ir trocando uma ideia a partir da opinião deles também, tá? Quanto a esta ridícula reivindicação desta federação de atletas, eu começo pelo seguinte: quem preside esta federação de atletas seria um atleta? Não. É alguém que é treinador de futebol, do Madureira, o senhor Alfredo Sampaio.
está pedindo punição a um colega de profissão. Mas que falta de corporativismo. Eu vou parando, tá? Primeira parte que eu acho que é importante aqui. E eu vou fazer analogia nesses pontos aqui que são necessários. Corporativismo não é um bom argumento. Tá? O que o Abel fez, de fato, foi errado, e acho que muitos treinadores já o fizeram, mas não punir porque há se colocar um corporativismo na frente, não. Eu acho que não cabe a punição porque não faz sentido a punição, mas não por corporativismo. Tá? E o fato de uma federação dos jogadores não ser presidida por um jogador, isso pode acontecer. Nem todas as instituições têm como presidente pessoas que são relacionadas diretamente à prática daquela profissão. Então, essas coisas assim não necessariamente funcionam desta forma, mas apesar do começo de argumento não ser dos melhores, de fato a punição é descabida. E em nome do quê? No que o Abel Ferreira prejudica os atletas de futebol do país? Faça uma enquete no Palmeiras e vejam o que os jogadores acham. Aliás, na eleição feita pelo UOL entre os jogadores do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira foi eleito como o melhor técnico disparado do país. Então, eu diria o seguinte: o senhor Alfredo Sampaio deveria estar preocupado em responder a todas as denúncias que houve contra ele 2 anos atrás, de um dinheirama de 400 mil reais envolvendo o Sindicato do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que também é dirigido por um nem treinador de futebol, mas Martorelli, há 40 anos. O Alfredo Sampaio está nessa vida há mais de 30, que ele parou de jogar bola, que vai responder a isso. Você há de se lembrar, âncora, uma grande reportagem feita pelo Martim Fernandes, pelo Capello, no G1, no Globo Esporte. Então, o senhor Alfredo Sampaio, que trate de ficar quietinho no canto dele e não se meta a aparecer, porque quando ele aparece é para propor uma asneira e faz com que a gente cobre dele as coisas que ele não explica, porque vive há tantos anos nessa boquinha. Portanto, é uma bobagem sem tamanho. De querer tirar uma... Antes do Luiz Rosa falar, vou fazer um outro dentro da fala do Juca Kfouri. Corporativismo é uma péssima ideia. Você falar que não deve punir por. Do mesmo jeito que falar que não se deve punir porque a enquete do UOL fez... Nenhum desses argumentos fazem sentido para o problema. Tá? O problema é simples. Você tem uma questão antidesportiva, você tem um conjunto de leis e você tem uma aplicação dessa lei. É só isso. Tá? Não faz sentido a pedida, porque de fato isso não foi relatado, essas coisas não se colocaram no súmula, tem uma outra questão ali presente. Então não faz sentido nenhuma dessas solicitações, não foi o Flamengo que protocolou, não foi ninguém que se sentiu prejudicado. Então não faz sentido essa pedida via Federação dos Jogadores. Tá? E o fato dele ser eleito o melhor treinador ou não o melhor treinador não envolve as ações que ele vai ter em campo, né? No sentido comportamental. Envolve as ações que ele vai ter no sentido de estratégia de jogo. Então qual é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro? Provavelmente aquele que ganhou o campeonato. Nada mais normal. O treinador o treinador que vai ser eleito é aquele que tem melhor desenvolvimento no campeonato. Se eu perguntar hoje para o João Cancelo se o Guardiola é o melhor treinador do mundo, provavelmente ele vai falar que não. Agora, se eu perguntar para o De Bruyne, ele vai falar que sim. Se eu perguntar para todos ali qual é o melhor treinador da última década da Premier League, vão falar Guardiola. Por quê? Porque foi o que mais ganhou. A conta do melhor treinador não influi diretamente, não influencia diretamente nessa análise. A conta do corporativismo não influencia nessa análise. A conta do... mas esse cara tem corrupção no nome não influencia diretamente nessa análise. Tá? Você está absolvendo o cara? Não, não é isso.
o papel que o jornalista vai ter, o papel que se vai ter nessa pauta, que se cobre. Poxa, você está tão indignado com a cobrança feita pela Federação de Jogadores e que você tem coisas ali a serem avaliadas, poxa, que o UOL cobre desses caras, independente se esses caras fizeram uma citação ao Abel ou não. Agora, que é um absurdo todos esses pontos levantados pela Federação em relação ao Abel, de fato, é um absurdo, é uma certa perseguição ao treinador português, tá? Casquinha aquela coisa do Abel, tá na crista da onda, né? E hoje, oportunamente, desculpa, eu não guardei o nome, mas a apresentadora da ESPN, agora há pouco, falou muito bem, né? Por que eles não se manifestaram no caso Daniel Alves? Por que eles não se manifestaram no caso Robinho? E tantas outras coisas que a gente sabe agora que de como funciona, né, os atletas profissionais, né? Esse caso agora dos meninos que infelizmente vieram tudo bem que parece que não são atletas profissionais, né, mas também são do Rio de Janeiro, os meninos que infelizmente morreram num acidente de ônibus, né, das condições que a gente sabe perigosas das nossas estradas, mas em que circunstâncias esses meninos estavam disputando essa competição, né? Não sou eu para julgar, mas existe uma série de coisas, aí aparece uma coisa, um fato que está sendo explorado mundialmente, aparece sempre alguém querendo tirar proveito de um caso desses como do Abel, né? E aí, principalmente, o que chama atenção na nota os jogadores do Palmeiras respondendo que eles não foram consultados de forma alguma, eles só apareceram ali de forma assim, vamos fazer uma nota em repúdio, mas repúdio a quê? Né, Tirone? Então é isso, todo mundo querendo tirar uma casquinha em cima do não tão pobre assim, né, Abel, né, que o Abel também, eu sei, nós estamos falando, né, ele muitas vezes assim, ele é genial, mas ele dá munição para aparecer essas coisas. E o espetáculo que foi genial no sábado, a atuação dele, mais uma vez, fez toda a diferença. Parece que ficou em segundo, parece que no primeiro plano vem o chute no microfone, depois a polêmica do quarto gol, e depois fala-se do futebol, né? Então, inverte um pouco as coisas, Tirone, e isso nos deixa um pouco preocupados de como andam as coisas, né? De vez de falar do grande espetáculo que foi, falam de coisas que, ao meu ver, ficam em segundo, terceiro plano, Tirone. Eu vou pegar as falas ponto a ponto, tá? Eu acho que o posicionamento que a Federação dos Jogadores deveria ter, de fato, eu acho que é muito particular em cada caso e que tenha esse posicionamento em cada um deles, tá? Então, acho que é necessário. Agora, a cobrança do posicionamento desses todos, tanto aquela parte que o Juca falou, quanto essa que foi falada agora nessa segunda parte, eu acho que elas são necessárias serem cobradas no dia que aconteceu. Então, assim, aconteceu o caso do Daniel Alves, que é um puta absurdo, aconteceu. Cobrem deles lá no dia do caso do Daniel Alves. Cobrem deles no dia do caso do Robinho. Agora, parece que essa cobrança também é seletiva no seguinte sentido. Eu lembro que eles não fizeram de acordo com o que eu acho que deveria ser a pauta. E aí o grande ponto de análise, de reflexão que fica aqui pra gente, não é que as coisas devam se misturar. É que a gente não discute o que de fato tem que ser discutido. A gente não discute o jogo, e aí eu concordo plenamente, a gente não discute o jogo, a gente não coloca isso, a gente faz um entretenimento a partir do jogo, o jogo fica no segundo plano, e eu concordo plenamente com isso. Mas quando a gente faz, e eu estou fazendo parte disso agora, quando a gente faz uma reflexão acerca disso, e não uma reflexão acerca do jogo, de fato, a gente continua fazendo essa mesma coisa. Eu estou fazendo, neste momento, a mesma coisa. Usando um ponto que foi de maior destaque da mídia para fazer um processo de discussão e reflexão no futebol. Então, assim, todos nós nesse papel precisamos rever pontos. Talvez a gente vá precisar rever no sentido de noticiar essas coisas da maneira como noticiamos. Precisamos rever o comportamento dos treinadores, é claro, não só para o Abel, mas para todos eles, né? Não é possível que a gente ainda olhe e ache normal alguns comportamentos, mas também não é nenhuma aberração.
é nada que a gente já não tenha visto no futebol brasileiro outras vezes aqui. E aí há uma discussão ética, social, se a gente precisa rever esses pontos ou não. E que, de fato, se for uma regra, que seja aplicada a todo mundo e está tudo bem. Tá? O único ponto é, o Abel Ferreira hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro pelos resultados. Tá? E eu nunca falo pelo trabalho que ele desenvolveu, porque a gente não está no dia a dia do clube, só por isso. Tá? Mas deve ser um grande trabalho de fato. Mas pensem bem sobre isso. Quando a gente estiver observando o Abel Ferreira nesse momento, a gente está falando sobre um treinador que de grande personalidade num cenário onde se cobra uma certa submissão, principalmente por parte de treinadores que sejam jovens. Então, é necessário a gente entender o que de fato está causando esse impacto. O que de fato é um treinador que vai cobrar todo o jogo da sua instituição, da instituição que coordena o futebol paulista ou coordena o futebol brasileiro, e que enche o saco de vez em quando de sofrer essas cobranças toda hora, e que aí esteja o grande ponto do porquê da perseguição. É justificável? Não. É só o motivo. Tá? Nesse cenário, o Abel Ferreira merece seleção brasileira, merece todo o destaque, todo o sucesso, merece todas as análises que se possam ser feitas a partir do jogo do Palmeiras, e todo o destaque ao trabalho dele. Tá? Feito esse preâmbulo, cuidado só com o argumento, para a gente não misturar os assuntos. Cada assunto tem sua importância e sua caixa de importância. Nesse momento, a discussão sobre Abel não pode passar do ponto e a gente começar a misturar argumento para dizer que está errada a nota de repúdio. A nota está errada. Bom, está errada por quê? Porque não foi o Palmeiras que protocolou, porque os jogadores todos não colaboraram com isso, porque a ideia que está ali não é a ideia presente que está sendo representada daquela organização, e aí está todo o erro. Daí para frente, a gente começa a misturar a pauta. E aí eu volto às pautas de acordo também com o retorno que a pauta me dá. Então a gente precisa tomar cuidado com a linha de raciocínio que vai defender. Um caso é um caso, outro caso é outro caso. Tá? E aí, é claro, se os atletas estão se sentindo incomodados na representação, que os atletas também exerçam seu direito de mudar os representantes, ou que se envolvam diretamente na escolha dos seus representantes, para que não aconteça posicionamentos fora da instituição que possam não representar cada um dos pensamentos dos jogadores ou jogadoras que vão estar ali presentes, dentro, ou pelo menos linkadas à Federação de Jogadores, tá bom? Então acho que essa é uma grande reflexão que a gente pode fazer, e é claro, o Abel Ferreira continua sendo um grande treinador, continua tendo pontos positivos, continua tendo pontos a aprender, sem nenhum problema, mas a gente precisa analisar o futebol e precisa analisar cada uma das reflexões ponto a ponto, sem misturar as coisas, sem distorcer as teses para ganhar no argumento. Esse é um caso muito simples, é fácil ganhar o argumento de que é um absurdo. Não é difícil ganhar esse argumento. A gente não precisa fazer uma grande mídia misturando pauta para o argumento ser fortalecido. Ele é raso por si só, esse pedido de punição, e aí basta um mínimo de argumento para cair. Não precisamos misturar as coisas, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje de reflexão aqui do ENS Soccer. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, assim como deixa a tua curtida, também compartilhe e também deixe teu comentário aqui embaixo sobre o que você acha. Combinado? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e valeu!